Tá vendo? Ah, maravilha. Então, deixa eu agradecer a todas e todos que estão presentes. Que para mim é uma alegria estar aqui com o professor Luiz Pérez, que está falando direto de Barcelona, se não me engano, né? O professor Luiz Pérez estudou lá na USP com a gente, comigo, com o Cláudio Barros Filho. Depois foi para a Espanha fazer o doutorado, não é isso, Luiz? Na Universidade Autônoma de Barcelona. Aí ele virou professor da ESPM, quando voltou, né? E agora está dando aula na ESPM e na Universidade da Catalunha, não é isso? Perto da Catalunha. Não é isso? Que é uma universidade, pelo que entendi, é 100% virtual, 100% IAD. Né? E aí, então, ele está aqui hoje, né? Eu sei que tem mais pessoas que queriam estar aqui, que vão ver isso pelo vídeo, né? Mas que, infelizmente, por conta de questões da PRE, da Reitoria de Ensino, dos cursos, não puderam estar. Então, aí eu pedi para que o Luiz Pérez falasse, desse mais pesquisa ética, né, que é um campo que eu e o Clóvis pesquisamos, né? E eu pedi, então, para que ele pudesse dar para a gente umas contribuições, dado que ele entende tanto, ele é um especialista no campo da ética, como no campo da comunicação, e tem lecionado aí no ensino à distância, uma universidade que é referência na Europa e no mundo. Né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Luiz, e agradecê-lo mais uma vez por se dispor a conversar conosco aqui na Universidade Federal de Viçosa. Professor Luiz. Eu que agradeço o convite. Eu vou tentar aqui, eu preparei uma pequena apresentação, então vamos ver aqui se eu consigo dividir com vocês a apresentação. Um pequeno problema de privacidade, que foi o Google disse que eu não podia compartilhar com vocês essa apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo sua apresentação, isso. Tá. Então, imagino que me escutem bem. Bom, mais do que uma apresentação, eu, conversando com o professor Arthur, eu não sou especialista em educação, e ao longo da minha trajetória, acabei tendo que enfrentar muitas questões relativas ao ensino à distância, o ensino à distância online, principalmente, né? E então eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos da minha experiência, né, nesse campo, sabendo que vocês que são especialistas em educação, em metodologias de ensino-aprendizagem, eu sou só um pesquisador de ética, então, por isso, por sugestão do professor Arthur, foi esse subtítulo, acho que ficou muito acertado, apresentar para vocês experiências e alguns dilemas, né, para que possa gerar um debate, ainda que limitado por essa interação virtual, né? Então, eu coloquei esse quadro mais do que para falar do meu currículo, para vocês verem uma coisa demencial, né? Eu fiz a minha formação em comunicação num departamento de ciência política e direito, na Espanha. Realizei o estágio sanduíche na sociologia na Inglaterra, tendo previamente feito a minha graduação em relações públicas no Brasil, né? E isso, hoje em dia, seria uma espécie de sacrilégio, né? O professor Arthur também tem uma trajetória interdisciplinar, mas do doutorado, até antes mesmo do doutorado, já foi se encaminhando para a área de educação, de ensino, etc, etc. Essa formação interdisciplinar, e depois se vocês olharem, eu tenho um pós-doutorado nos Estados Unidos com um supervisor que era de uma área que nem tem no Brasil, que é tipo de regulação de direito da mídia, né? Então, é uma trajetória pessoal que as pessoas olham e falam assim, nossa, que beleza, que interessante, um currículo internacional, etc, etc. Mas era lamentável, porque ao longo da minha vida eu só tomei, de alguma maneira, punição do campo, digamos, puro sangue,
por ser uma pessoa indisciplinada do ponto de vista formativo. E por migrar e por passar por questões pessoais, a gente sempre acaba perdendo muito mais que ganhando. Perde amigos, ganha experiências, ganha as vivências que levam para o resto da vida. Ganha amigos, como o professor Arthur, mas só para vocês terem uma noção, acho que já faz uns 4 ou 5 anos que eu não consigo sentar com o professor Arthur para conversar, para, enfim, nossa relação muito fraterna desde muitos anos, acho que desde 2000 e já não sei se é 1 ou 2, Arthur, faz quase 20 anos já. 2002. 2002, 18 anos. E a gente não se encontra há muitíssimo tempo, e nesses últimos 4 anos, o professor Arthur participou de banca de orientando meu, mais de uma na SPM, a gente realizou uma série de atividades juntos, curso para cá. Então, de alguma maneira, o ensino à distância acabou entrando na minha vida pela minha própria trajetória de imigração, né, de migração pessoal, e por essa indisciplina formativa, epistemológica, que você acaba indo, de alguma maneira, para caminhos muito diversos, e isso acaba exigindo de você acessar determinados recursos, né? E a EAD acabou sendo um recurso profissional e pessoal, né? Nessa apresentação, eu vou apresentar, para compartilhar com vocês algumas experiências e dilemas num ambiente virtual assíncrono, né, que é a minha experiência na Universitat Oberta da Catalunha, e depois a minha experiência mais recente, que vocês também devem ter vivenciado por conta da pandemia, uma conversão completa de cursos e de todo um sistema de educação presencial em educação à distância emergencial, virtual e síncrono, né? Eu não vou falar de um terceiro aspecto que se chama, enfim, vocês são especialistas, vamos dizer, mas enfim, o mercado educacional ou o campo acadêmico, chamemos, quer como seja, né? Principalmente eu digo do mercado educacional porque estou pensando em determinadas instituições que trabalham a educação desde uma perspectiva muito perversa, né? Chamam de blended education, né? Que é aquele modelo que mistura o que o virtual com o presencial, o assíncrono com o síncrono, tanto no virtual quanto no presencial. Eu não vou falar disso, porque isso aí a gente teria que fazer, acho que, um debate só centrado nesse aspecto. Então, basicamente, trabalhar essas duas questões a partir das minhas vivências, das minhas experiências e dilemas que fui encontrando, de questões, para a gente poder debater. Então, desde 2011, eu trabalho como professor colaborador e consultor também na parte de desenvolvimento de material pedagógico em 2 faculdades da Universidade Oberta da Catalunha, que é o UOC, a sigla, né? Na Faculdade de Direito e Ciência Política, fundamentalmente numa graduação em Criminologia. E na Faculdade de Comunicação e Informação, em cursos da grade de comunicação social, então, relações públicas, jornalismo, publicidade, etc. Bom, a Universidade Oberta da Catalunha, ela foi moldada por várias pessoas. Talvez a mais conhecida de vocês seja o agora ministro de Universidades aqui da Espanha, o sociólogo espanhol Manuel Castells. O Castells ficou famoso pela teoria, pela toda a trilogia dele da Sociedade da Informação, né, Sociedade em Rede, etc. Há 25 anos atrás, a UOC está fazendo 25 anos nesse curso, ou seja, em 1995, época de internet de escada, muitos de vocês talvez até nem tinham nascido, época de web 1.0, você pensar, montar e implementar uma universidade online foi realmente uma tarefa hercúlea e uma tarefa extremamente arrojada. Isso foi feito importando o modelo, digamos, tradicional de ensino à distância por correspondência, que era muito comum em cursos de formação de segundo grau, né, e em algumas experiências que existiam aqui na Espanha, fundamentalmente a da Universidade Nacional de Enseñança à Distância, a UNED, né? A UNED é de Madrid. Então, para vocês entenderem, se vocês pensarem na rivalidade Barça Real Madrid,
é a mesma rivalidade em vários campos sociais. E na Catalunha pensou-se, olha, se eles têm essa universidade que era por correspondência, nós vamos montar uma universidade que vai ser virtual, vamos apostar nas novas tecnologias, nas então novas tecnologias da comunicação e da informação, e partiram para montar. Bom, o resultado disso é que, de lá para cá, a UOC é a maior universidade online do mundo. Né? Já formou cerca de 60 mil alunos, 93% dos egressos voltaria a estudar na UOC, o que é um dado muito revelador, de alguma maneira, da fidelização, e mais do que isso, da satisfação e do engajamento dos alunos. Eu estou buscando palavras melhores, não encontrei, disse essas. Mas, de alguma maneira, eu quero dizer da relação que os alunos acabam tecendo com a universidade. Claro, esses alunos que concluem os cursos, né? Há uma taxa de evasão grande, mas isso, esses dados de evasão eu não tenho, até porque eu sou um professor colaborador, mas se vocês olharem o percentual de alunos que compatibilizam trabalho e estudos, dá uma noção do perfil que a universidade trabalha. É uma universidade que favorece o acesso à universidade a alunos de fala hispânica e que queiram ter uma titulação na Espanha, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Né? Hoje conta com cerca de 60 mil, 58 mil alunos matriculados, né? E a gente encontra, nesses já quase 10 anos que eu sou professor na UOC, um perfil muito diverso de alunos. Você tem um aluno jovem que está, de alguma maneira, que termina o segundo grau e que não tem condição de compatibilizar os horários da universidade com os horários de trabalho. Ao contrário do Brasil, as jornadas escolares e de trabalho aqui na Europa não são compatíveis. Né? As universidades ou são matutinas ou são vespertinas, e os trabalhos são diurnos. Não existe curso noturno. Né? Na Espanha não há. Eu me arriscaria a dizer que praticamente em toda a Europa, após o Acordo de Bolonha, não há. Então, universidades como a UOC cresceram muito, principalmente nos últimos 10, 15 anos, graças a um maior acesso às tecnologias da comunicação, banda larga, etc., mas também foram muito beneficiadas com toda a revolução de interface, né, de Web 2.0, que permitiram uma mudança no processo de ensino-aprendizagem, que eu vou detalhar brevemente para vocês. A UOC tem esse perfil, 27 cursos de graduação, que são muitíssimos cursos de lato sensu, especialização, 44 mestrados, e aí a gente tem que colocar um pouco a diferença do mestrado na Europa e do mestrado no Brasil. O mestrado, grande parte desses mestrados são profissionalizantes, seria o equivalente ao nosso mestrado profissional, né? E 4 doutorados. É uma aposta da universidade ter poucos doutorados e investir muito na qualidade desses doutorados. Eu tenho uma colega, uma amiga, que fez estágio de sanduíche quando eu estava fazendo meu estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, na Annenberg School na Universidade da Pensilvânia. E ela terminou o doutorado dela na UOC, e ela hoje é pesquisadora na Universidade de Oxford. Então, assim, é um perfil muito seletivo, são doutorados muito de um nível muito alto, muito elevado, e pequenos comparado com o peso da universidade, porque o objetivo da universidade é outro, a gente vai falar um pouco mais lá para frente. E aí, claro, dentro dessas dimensões, vocês já vão ver que tem aí uma questão também para ser discutida. A universidade tem 338 professores apenas em regime de dedicação completa, e um exército de professores de dedicação parcial, colaboradores, como eu, e outros 3.709 professores que estão espalhados pelo mundo. Né? Então, isso realmente forma um exército de reserva. Né? Mas, enfim, essa precarização dos professores a gente vai falar também. Bom, esse daqui é o espaço do campus virtual, aí você vê, por exemplo, o meu nome, e essa é a aula virtual, uma aula aqui, por exemplo, de criminologia. Quando você clica
nessa aula, o que o aluno vê é isso, é um cronograma na horizontal, você vê aí na barra horizontal um cronograma das atividades, né? E em cada atividade ele clica e aí ele pode fazer download do PDF da atividade, algumas atividades têm vídeos, são interativas, e no lado direito do vídeo de vocês, vocês vão vendo, por exemplo, os espaços de interação, como a lousa, que é esse tabuleiro que está aí, mais embaixo tem um fórum de discussão, e outros recursos pedagógicos que estão ali na abinha. E nesse espaço aí também, desculpa, embaixo, eu fiz um print de como é a aula, tem todo ali um contexto das atividades práticas que os alunos vão desenvolvendo ao longo do cronograma. Né? Luiz, posso fazer uma pergunta só em relação àquilo? Aquilo ali é um Moodle, não, que você nos mostrou? Não é um Moodle, é similar ao Moodle. Você tem, basicamente, 3 tipos de ferramentas online utilizadas hoje em dia em escala global pelas universidades para desenvolvimento de ensino à distância virtual assíncrono. Ou seja, né, esse que a UOC oferece e outras universidades, que é o Moodle, tá? O Blackboard e o Canvas. São 3 sistemas. Esses sistemas, cada um deles tem vantagens e desvantagens, mas eles são muito similares ao Moodle. Eles permitem que o aluno entre num espaço de ensino e aprendizagem, que encontre ali textos, atividades, etc., que ele vai baixar e ele vai fazer e vai desenvolver. E permite que ele entregue materiais, exercícios, que ele realize exercícios online ou que ele realize exercícios no Word, no Excel, onde tiver que ser, e depois entregue virtualmente nesse espaço. Então, em sentido estrito, é um tipo de Moodle, né? Só que o Moodle ele é uma ferramenta desenvolvida com código aberto. A UOC desenvolveu a ferramenta dela. Tá? É uma das poucas universidades que trabalham com ensino à distância que tem a sua própria ferramenta. Por quê? Esses 3 tipos de ferramenta, Moodle, Canvas e Blackboard, são principalmente utilizados como espaços complementares de ensino-aprendizagem para cursos presenciais. Então, é o professor que dá a disciplina de ética na pedagogia ou de ética na comunicação, sei lá, numa universidade presencialmente, e aí ele tem um espaço Moodle, ou um espaço Blackboard, ou Canvas, com um programa, com disciplina, com atividades, com os grupos, etc., etc., ou até mesmo desenvolvendo atividades de continuidade à aula presencial. Tá? Aqui não. Foi desenvolvido um espaço próprio, pensando justamente nas características desse ensino, que é um ensino assíncrono, que tem que fomentar o processo de autoaprendizagem. Ou seja, que o aluno, mais do que a interação com o professor e os outros colegas, ele precisa ter ali os recursos para poder, quer seja interagir, quer seja ter acesso aos conteúdos fundamentais e complementares para o desenvolvimento de determinadas competências relacionadas a uma certa disciplina. Tá? Bom, alguns pontos para o debate a partir da minha experiência na UOC. Assim como o professor Arthur fez, por favor, se vocês quiserem, abram o microfone e lancem perguntas sem nenhum tipo de pudor, assim. Até melhor, porque aí permite a gente ir ampliando e vocês não ficarem cansados de escutarem a minha voz. Então, algumas coisas que eu aprendi nesses 10 anos da UOC, que o EAD realmente não pode plasmar o modelo presencial no ambiente online. E a gente viu agora na pandemia muitas universidades que tiveram muita dificuldade de fazer essa mudança, e a gente conhece outras universidades que propõem cursos de ensino à distância, que na verdade não são cursos de ensino à distância, que reproduzem o modelo presencial num ambiente online. Esse é um ponto, eu acho, muito interessante da UOC. O modelo está sentado no autoaprendizado. Esse também é outro modelo, outro ponto muito interessante. O aluno tem que fazer as atividades,
para avaliação contínua ao longo do curso, ele tem que ler os manuais, as unidades, então cada disciplina ela está extremamente fragmentada, muito mais do que no curso presencial. Então, o docente ele tem que fragmentar, fraturar em pedacinhos as unidades temáticas. E aí o aluno ele vai ter que ler, entender, e se ele não entender, ele vai escrever um e-mail para o professor, ele vai colocar uma pergunta no chat, etc. Mas é um ensino que depende muito mais, de alguma maneira, de um ponto de partida do aluno do que do professor. O professor se converte num tutor, com tudo o que tem de ruim e de bom nisso. Também a gente tem que ver que é um modelo que tem certas limitações. Por quê? Determinadas disciplinas, determinados conteúdos, ou até mesmo determinados cursos, você centrar toda a formação no modelo de autoaprendizagem, ele tem várias complicações, tem vários limites, várias travas aí também, né? Os materiais didáticos ganham um peso muito maior, né? As apostilas, os materiais, etc. Isso que eu estava dizendo. Então, a preparação para o curso, ela é insana, eu posso dizer para vocês que é um sofrimento tremendo, porque você tem, naturalmente, as mesmas diversidades que a gente encontra numa sala de aula, abre aspas, presencial, você tem aqui. Tem um aluno que vai ler, vai entender, e tem um aluno que não vai conseguir entender. Então, você precisa ter um material que permita uma compreensão bastante ampla, mas que permita aquele aluno que tem mais facilidade ter textos complementares, textos de apoio que permitam um aprofundamento, e, por outro lado, que mastigue bem o conteúdo para outros alunos, né? Necessidade de contar com avaliação contínua como único ou melhor método. Esse modelo, ele tem esse problema, né? Então, assim, eu tive experiências na UOC de você permitir que o aluno não seguisse a avaliação contínua e fizesse só a prova final, como era, né, nas atividades de ensino à distância por correspondência, lá atrás, no século passado, mas a avaliação contínua se mostra como uma necessidade, né, porque permite você, enquanto professor, ir identificando falhas, ir identificando problemas do processo e incidindo. Então, o professor, ele é esse tutor, né, ele não vai expor conteúdos, mas ele vai ter que muito mais detectar quem não está conseguindo chegar no desenvolvimento das competências e habilidades esperadas, ou na compreensão dos conteúdos, no entendimento do desenvolvimento de determinadas competências, e aí o professor tem que incidir. Isso muda um pouco o rol do professor, com todas as implicações também ambíguas que isso possa ter. A gente tem que pensar que, claro, não vai ter um modelo de ensino perfeito, né? Mas, de alguma maneira, os instrumentos e mecanismos de avaliação contínua, eles requerem não só esse empenho, mas um planejamento prévio para cada disciplina. Então, o mesmo instrumento de avaliação contínua que você vai usar numa disciplina para um curso de pedagogia, talvez não seja o mesmo que você vai utilizar para o curso de direito. Então, isso faz com que todo o backstage, né, todo o staff de especialista, a vitrine de especialistas em pedagogias, como vocês, que vão, de alguma maneira, trabalhar para dar insumos, para desenvolver, para formar os professores, tem aí um trabalho imenso de ajuda, de apoio e de alguma maneira, pegar pessoas como eu e mostrar, né, que para cada disciplina você vai ter que montar uma coisa muito mais específica, muito mais planejada do que num curso presencial. Por quê? Porque você precisa ter instrumentos contínuos de feedback, de retroalimentação, né? Tanto para interagir com os alunos, dado a assincronicidade do curso, como para controle, para evitar a evasão, né? Que mais? Isso gera certas limitações às atividades docentes, com certeza. O docente, dentro desse modelo assíncrono, ele vira, de alguma maneira, um refém da ação do aluno, né? Um aluno que simplesmente não se conecta e que não vai
que vai ficando pelo caminho, recuperá-lo é muito complicado, né? Não tem como você ir puxando na sala de aula. Isso também, dentro desse modelo que eu mostrei para vocês, tem uma precarização muito grande da carreira docente e em prol da massificação do ensino. Se, por um lado, tem uma coisa muito interessante de você favorecer o acesso ao ensino superior a classes sociais e a pessoas que não teriam condição se não fosse dessa maneira, por outro lado, você o faz, entre outras coisas, precarizando a carreira docente. É só mostrar aquele dado. A UOC tem, para atender aqueles 60 mil alunos, 3.700 professores com, às vezes, dedicação de 4 horas, 2 horas semanais. Claro, o vínculo desse docente com a universidade é muito precário, né? A remuneração desse professor é muito precária, e às vezes com grupos grandes. E para esse processo e esse modelo que requer, não é qualquer professor que, de alguma maneira, consegue entender, captar e ter a sensibilidade para, de alguma maneira, desenvolver. Eu mesmo tenho que confessar aqui para vocês, do peito aberto, fui formado junto com o professor Arturo, lá com o grupo de pesquisa do professor Clóvis de Barros e outros, com a professora Maria Aparecida Bacega, em memória, e outros grandes professores que eu tive, tanto na graduação quanto depois do mestrado e doutorado, mas que vinham do modelo tradicional, né? Então, aquela ideia do professor como aula magna, etc. Mudar isso, entender que eu posso fazer isso, mas em outro espaço, e que nesse espaço tem um outro papel, é muito difícil. Foi um processo, e ainda é um processo muito, muito, muito difícil. Outra questão aqui interessante, para pensar no caso da UOC, são os vícios e virtudes de uma ambígua relação público-privada da universidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a Universidade Oberta da Catalunha não é uma universidade pública. Ela é uma universidade privada. Ela é uma fundação sem fins lucrativos. Só que o que ela arrecada, de alguma maneira, cobrando as taxas universitárias, ela não se financia. Então, o governo da Catalunha investe uma quantidade enorme, milhões e milhões. Quem financia o UOC é o governo. Então, você tem. Seria como se diz no Brasil, se debate muito superficialmente as relações públicos-privadas, as parcerias públicos-privadas, PPP. Né? Então, é uma fundação que se rege por, de alguma maneira, instrumentos muito mais do mercado, em termos de contratação, por exemplo, de professor, de concursos que não tem, uma contratação muito mais superficial, muito mais direta, estabilidade de emprego nenhuma, etc, etc. E, ao mesmo tempo, quem está injetando dinheiro é o governo. Claro, tem um sistema de accountability, de prestação de contas, etc. Mas, reparei, a gente já entra numa espécie de discussão sobre uma privatização branca ou um modelo que ele no meu entender, ele é ruim para os dois lados. Ele é ruim para o setor privado, porque de alguma maneira mantém uma universidade gigantesca que funciona unicamente porque recebe subsídios públicos, e de outro lado você não tem uma universidade pública porque ela atua e só consegue sobreviver utilizando as regras de contratação, de relação de emprego, etc., do setor privado, e mesmo desenvolvimento de tecnologia, etc., do setor privado. Então, aí acaba sendo um outro ponto para a gente pensar. Claro, muito bacana esse modelo, etc., mas ele está construído em cima de um modelo que, no meu entender, é bastante discutível. Bom, e na SPM, no mundo, no meio do caminho tinha uma pandemia, né? A experiência na SPM eu considero como uma das experiências, para mim, que foram mais gratificantes, né? Pelo que a SPM conseguiu fazer e ser parte desse processo ao longo da pandemia. Bom, foi um caráter emergencial, assim como muitos lugares, só com uma diferença. Ao contrário de algumas outras universidades, a SPM já vinha se preparando para a introdução de um modelo de ensino à distância assíncrono, né? E desenvolvendo experiências síncronas de ensino presencial.
com professores à distância. No caso, eu, por exemplo, que fico parte do tempo no Brasil, na SPM, parte do tempo na Espanha, desenvolvo já desenvolvia, prévia à pandemia, várias atividades de docência, de bancas, de orientação à distância. Então, de alguma maneira, existia ali uma semente para colocar, de alguma maneira, você, de alguma maneira, colocar a universidade, tirar ela do campus e colocar o campus online em maneira síncrona. Né? Bom, esse modelo ele foi feito utilizando a plataforma Zoom. Tem outras plataformas, ou a que a gente está usando agora, o Google Meet. Você tem o Jitsi, que é uma plataforma de códigos abertos, Microsoft Teams, e tem outras aí também no mercado. Bom, isso também depois a gente pode falar sobre todas as questões de quem está controlando o conteúdo que circula nos processos, nas escolas e nas universidades, que são basicamente duas empresas dos Estados Unidos, privadas, de capital privado dos Estados Unidos, o Zoom e a Google, basicamente. Né? Isso, claro, tem também uma série de implicações. Mas, enfim, são ferramentas que permitem você montar um curso EAD síncrono, né? E que, de caráter emergencial, permitiram montar um curso de EAD a partir de curso presencial, né, com todas as necessidades de adaptação. E essas necessidades de adaptação foram feitas utilizando muitas ferramentas, o Pulmeter, Colbotan, Miro, e enfim, uma série de aplicativos que permitem, por exemplo, você colocar numa apresentação de PowerPoint sei lá, uma lousa eletrônica, ou um quiz que os alunos respondem no celular e jogam para a tela, etc, etc. Então, de alguma maneira, isso foi feito meio com o carro andando, foi trocar o pneu com o carro andando. Né? Porém, há uma dificuldade maior, no meu entender, que no modelo síncrono, agora mesmo estou falando, eu já não sei quanto tempo, já estou terminando aqui, muitos de vocês que estão aí assistindo, talvez sejam nativos digitais, né? E já estão me assistindo, mas estão ao mesmo tempo vendo o celular, assistindo a televisão, claro, isso é um desafio para os professores, porque na sala de aula é um ambiente controlado, que você tem gadgets, tem utilização do celular, etc., mas para o professor é o espaço nativo do professor. Né? No ambiente online, muitos dos nossos alunos, agora mesmo eu começo esse curso, e imagino que os colegas professores aí da UFV que vão dar aula nesse semestre, começam com alunos que são nativos, que nasceram em 2002, 2003, né, passaram no vestibular agora, e que já nasceram praticamente com a internet 2.0. Bom, isso nos leva a algumas questões. Muitos dos alunos têm dificuldade de entender que um espaço onde eles são nativos de interação, de entretenimento, de muitas coisas que é a internet, virou, de repente, uma sala de aula. Né? E como construir as fronteiras entre a vida pública e a vida privada, entre a diversão e o espaço da aula. Bom, eu pensei aqui, para vocês, vamos ver, tem uma pergunta aqui no chat, o Antônio está rindo. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar agora, um caso, né, uma pestaña de Chrome. Bom, esse sujeito aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o Samuel Group. Ele é um dos influencers com mais seguidores no TikTok. Né? Ele tem quase 5 milhões de seguidores no TikTok. Então e agora eu vou mostrar outra página, eu não sei se eu estou fazendo corretamente, fica um pouco chatinho, mas vamos ver se agora dá para vocês verem. Ele tem alguns vídeos, como, por exemplo, ele ensina como prank, né, como zoar a sala de aula. Vamos ver se vocês conseguem escutar.
Here behind the scenes for the Zoom classes. Step 1, set a time to meet outside of class. Don't let the teacher know, no duh, right? Step 2, have a lot of patience and a lot of practice time because, like here, Jack messes up because he's in the stupid pool. Finally, step number 3, make a group chat, tell everyone where they are, and then start telling them when they need to do things on your screen, and then choreograph it. 3 hours later. All right, everybody focus and let's actually do this. Are you in class? No, we don't have class. It's Saturday. But it looks like class right No, now. we're meeting at a group project. Does the teacher know? No, she doesn't have to know. Why? Are you sure? I promise. Here behind the scenes for the Zoom class. Bom, e agora eu vou mostrar o terceiro exemplo desse sujeito, que ele propôs um desafio no TikTok, e esse desafio foi seguido mundo afora, que era o seguinte: consistia em que todos os alunos mudavam na plataforma Zoom um nome, como aqui no Google é um pouco mais difícil, no Google Meet é mais difícil, mas mudavam o nome, apagavam a câmera e colocavam a palavra reconnecting, ou seja, reconectando. E a professora ficava assustada, né, do tipo, todos os alunos desapareceram no meio da sala, e todos eles estavam com áudio e conectados, só que tinham apagado a câmera, né, então não aparecia a imagem, e o nome estava mudado para reconnecting. Né? Isso, a sala de aula virtual era gravada com um celular, e essa imagem do celular compartilhada na rede social como se fosse uma zoeira, como se fosse um meme, e foi feito um desafio, que foi seguido o mundo afora. Vamos ver. Now go ahead and move on down to slide 37 and we'll look at... What? No, Why did everyone's internet don't just shush go me. out? Push the button. Push the button. Why is this happening? Push the button. This is just bizarre. Hold up, Bailey. Are you sleeping? Y'all go ahead and move on down to slide 37 and we'll... Então, basicamente, era esse desafio que ele fez. Bom, o resultado disso é que foi seguido mundo afora. A gente teve um caso similar na SPM. E, claro, isso enseja para a gente uma série de reflexões éticas interessantíssimas em torno de distintos pontos. Primeiro, você tem aí a exposição indevida da sala de aula, né? Você tem a exposição do trabalho de um professor que está ali se dedicando, tentando ensinar, e de um momento para o outro desaparecem todos os alunos. Nós que somos professores sabemos que a reação é a reação de, nossa, o que está acontecendo, para tudo, né? E claro, isso quando a sua imagem de desespero é de alguma maneira compartilhada nas redes sociais, isso tem um certo fim perverso de humilhação, de violência em contra da atividade de ensino, da atividade docente, né? Você tem a exposição da sala de aula também, essa ideia do exposed, né? Você tem a questão da privacidade estilhaçada e implicada aí, né? Você tem, dentro dessa questão da privacidade, a possibilidade da vigilância, né, do grupo e a vigilância também dos dados pessoais. Você tem o uso indevido da imagem de alunos ou de professores. Quer dizer, você tem aí uma série de questões. Sobre isso, o meu grupo de pesquisa, que tem uma página que se chama Ética de Bolso, a gente está preparando no eticadebolso.com.br, todo um dossiê de 9 textos analisando esse fenômeno viral, desses desafios, e o impacto disso para o ensino à distância. Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa nessa apresentação. Era essa ideia aqui dos influenciadores digitais, que representam, né, esse outro desafio. E, por fim, a necessidade e o convite para que a gente ressignifique ou busque reentender, né, reconstruir o que são os espaços de ensino-aprendizagem, sejam eles virtuais
sejam eles presenciais. E é isso, muito obrigado, e agora fico aí à disposição de vocês para escutar as críticas e para a gente, de alguma maneira, poder ter um diálogo a partir do que a gente apresentou. Pois, muito obrigado, foi ótimo mesmo a exposição. Achei muito interessante esses vídeos que você colocou no final, né? É realmente muito interessante esse debate sobre esses movimentos de zoeira em sala de aula. Aqui também na UFV teve, alguns professores relataram que um grupo de alunos entraram e começaram a jogar, fizeram um tipo de câmara virtual, né? E aí começaram a colocar vídeos pornôs. Eles entraram no link da UFV, e aí do nada apareceu 5 alunos colocando vídeos pornôs com áudio, né? Na sala de aula, né? E aí deu muito problema e tudo mais. E aí a gente está limitando agora o acesso às salas de aula pelo e-mail do aluno, ou seja, só dá para entrar com o e-mail UFV. Se não tiver e-mail UFV, não entra, justamente para não ter esse tipo de perigo, né? Mesmo porque o Google Meet ele dá uma lista de quem entra e quem sai, que horário que ficou, esse tipo de coisa. E aí você acaba, em prol de um determinado, abre aspas, controle, a gente acaba desenvolvendo outras técnicas de vigilância, né? Exatamente. E o Benjamin Franklin tem uma frase que eu acho que é lapidar, um dos fundadores da ideia do republicanismo, do federalismo americano, né? Benjamin Franklin dizia o seguinte: quem troca a liberdade pela segurança não merece ter nenhuma coisa nem outra, né? E a gente se depara em todas as instituições. Na SPM a gente fez isso também com o Zoom, por conta de, enfim, do vazamento de dados do Zoom, da falta de segurança online, né? Porque é um processo novo, né? Nós estamos aprendendo. Então, um espaço virtual desses nativos, onde o consumo de pornografia, ou vídeos de biologia, ou física quântica, ou explicação sobre a metafísica das paixões, está tudo junto e misturado. Claro, entender que na sala de aula isso não é tão assim, e também entender que o espaço do trabalho virtual não é assim, né? Então, todas as experiências, eu mesmo posso relatar, quem tem filho pequeno em casa sabe que eu já tive filho passando pelado atrás de mim, correndo, né? Um colega que se formou comigo e que não se dedicou à docência, se dedicou a, enfim, a outras atividades mais afins ao capital, diretor de uma grande multinacional, ele estava numa reunião de trabalho muito importante, apresentando planejamento para os chefes dele nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, nem lembro onde, e a filha dele, em São Paulo, lá em São Paulo, desculpe, e a filha dele veio, abriu a porta, bateu, ela falou assim: papai, deixa eu dar licença aí, desliga a internet porque eu quero ver Netflix e não está dando, tá gastando muito banda de banda larga, né? Então, por favor, faça isso. Então, de alguma maneira, estamos todos aprendendo, né? Sim. Professor Antônio, você que é da didática, tem alguma pergunta aí? Não, gostei muito da apresentação. Eu fiquei até assustado quando vi o TikTok aí, esses trotes aí dentro da sala de aula. Isso serve para nós tomarmos cuidado com nossas próximas atividades, né? No ensino remoto. Né? Eu fiquei um pouco assustado. A universidade... Realmente, professor, eu acho que a palavra que você usou, Antônio, é essa, é assustado. Porque a sensação que a gente tem, eu pelo menos, é que a gente sempre vai estar um passo atrás. Por uma questão geracional, por uma questão de consumo de tecnologia, né, e de interação, etc. O grande desafio talvez para evitar, mais do que investir em processos de controle ou de securitários,
é um desafio pedagógico gigantesco, que eu não tenho a solução, então não tenho aí a chave, de fazer um aluno jovem entender que esse é um espaço que não é para isso, né? Que ele pode trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula com o professor, mas nunca autonomamente, e aí não tem a perspectiva da zoeira, porque a zoeira é justamente essa, né? O to prank é o zombar, mais do que zoeira, é a ideia de zombar de alguém, né? Então, e é com essa conotação de humilhação, né? Então, humilhar, seja o professor ou seja o outro colega, né? Então, combinarem todos uma determinada ação e não avisar, sei lá, o Arthur. A gente aqui vai apagar, o Antônio e o Arthur estão com vídeo, o Luiz estão com vídeo, a Marina, a Amanda e a Maria estão sem vídeo. E aí elas combinam de fazer, elas três, determinadas ações, tal, gravam, enfim, e depois tergiversam ou publicam, etc. Isso é uma realidade, né? Em um período onde a gente está discutindo fake news e toda uma série de coisas que ainda nos custa entender, esse é um processo que ele é um fenômeno muito mais amplo, muito mais complexo, que a gente vai ter que atacar. E se vocês da educação não atacarem, nós que trabalhamos como docentes, estamos fritos, porque realmente é o que vai acontecer. E esse semestre, e mesmo depois, quando a gente voltar para as aulas presenciais, essa fluidez entre espaço físico e virtual, ela é ordem do dia, né? Verdade. É verdade. Cara. Pois é. Essa fluidez é um problema. Eu não sei se o silêncio é de desespero, de cansaço, não, ou das duas coisas, ou de reflexão, né? Eu sei, nossa aula virtual cansa mesmo, né? Você já passou por alguma situação similar a essa que você apresentou aí? Não. Mas, assim, então, assim, situações que eu não coloquei ali na apresentação, mas que são muito comuns, né? Então, no modelo assíncrono, né, da WOC, o aluno ele tem, ao longo de um semestre, 4 meses, 5 ou 6 atividades, que a gente chama de provas de avaliação contínua, que ele tem que entregar para você numa data determinada. E aí aquela história, o pai morre, o gato infarta, a namorada deixa, está deprimido, etc. Você tem 2 alternativas. Adotar uma postura do tipo, passou o prazo, perdeu, e você tem uma sanção. Isso é pedagógico também, tem um processo importante, ou você tentar recuperar o aluno. Se você vai para a evasão, esse cara ele não volta mais. Se você tenta recuperar ele, ele vai continuar nesse processo, né? Então, assim, como fazer? Enfim, não tem solução também, mas pela experiência. Então, aquela coisa, primeira atividade, o cara deixa passar, você deixa ele entregar um pouco, 2, 3 dias ali do prazo, né? Se isso se repete uma segunda vez, aí já não. Ou, de alguma maneira, negociar, olha, você vai me entregar depois, mas você vai me entregar uma outra atividade também. Mas isso do ponto de vista jurídico, muito complicado, né? Porque você está colocando uma nova regra, um jogo sendo jogado, né? Então também não é uma solução muito boa. Então isso realmente no modelo assíncrono não é uma questão como essas que eu apresentei no vídeo, mas é uma questão que preocupa. No caso das aulas virtuais, síncronas, né, sincrônicas, eu nunca tive, felizmente, nenhum tipo de exemplo disso. Talvez por uma vantagem, que os alunos com os quais eu normalmente trabalho são alunos que, na graduação, eles estão no último ano, então o cara que está no 4º ano e está fazendo TCC, então já é um perfil muito mais maduro, tá ali.
ou alunos de mestrado e doutorado. Então, isso permite que você tenha uma certa tranquilidade para trabalhar. Não é a mesma coisa do que você pegar alunos do primeiro ano da graduação ou do ensino médio, né? Que aí é outra coreografia que eu não saberia dizer o que fazer ou como fazer. Agora, achei interessante as suas pesquisas aí em relação à comunicação e educação, né? Como é que anda exatamente essas questões? Bom, olha, mais do que pensar comunicação e educação, eu acho que é aquela coisa, né? Você não tem esse objeto no seu horizonte, mas ele se apresenta na sua vida de uma maneira gritante, né? Como agora, né? Então aí você não tem como escapar, né? E basicamente tem girado em torno a esses novos dilemas, essas novas questões éticas que surgem a partir de ambientes virtuais, né, de ensino e aprendizado. Então, o que fazer, por exemplo, nesse caso do Reconnect? Então, no caso agora a gente não tem uma solução, mas a gente tem um debate que precisa ser feito. Então, no meu grupo de pesquisa, a gente atacou esse debate a partir de 9 aspectos. A questão do estigma. O estigma que fica para a classe, que foi punida. Então, por exemplo, esses alunos do UFV que colocaram imagens pornográficas ou áudios pornográficos no meio de uma aula, eles vão, até o 4º, 5º anos que eles estiverem na UFV, ser lembrados como os caras que colocaram objeto pornográfico em sala de aula. Com uma questão de estigma, que o direito ao esquecimento nas redes sociais, ele não apaga o estigma. Você pode ter qualquer mecanismo de controle jurídico, mas o estigma, ele permanece, bem no estilo do Goffman, né, para a gente pensar. Você tem a questão da privacidade, que eu já mencionei, você tem a questão da exposição da imagem, a exposição da sala de aula, tem a questão do sujeito. O sujeito virtual, ele precisa ser pensado também a partir de uma dimensão da linguagem, né? Onde está esse sujeito? Quem é esse sujeito? Né? A desumanização que a tecnologia faz, ela dissolve esse sujeito e converte ele em bits, e não em alguém com o qual estabelecemos vínculos, mecanismos, temos que ter empatia, interação, etc., etc., né? A partir do momento que a gente encontra esse sujeito, a nossa relação com ele é outra, né? Então, por exemplo, grande parte desses memes, dessas zoeiras virtuais nos ambientes de ensino-aprendizagem se dão justamente pela ausência de uma vinculação empática entre alunos ou entre professores, né? Por outro lado, tem uma questão que precisa também ser pensada, que os alunos consigam ter um grau de organização para desenvolver determinadas atividades assim, é um grau de sofisticação que um partido político, por exemplo, adoraria ter. A capacidade de pegar 60 pessoas, 50 pessoas para realizar uma determinada ação virtual, sem a utilização de robôs, né, como muitos fizeram, no caso recentes da história política do Brasil, é sensacional. Tem um lado aí de articulação dos alunos que o professor precisa trazer, e o professor e as instituições precisam trazer para dentro dela, para aproveitar esse capital para, de alguma maneira, desenvolver competências, conhecimentos, habilidades, etc., etc. Eu me enrolo, eu falo demais, professor Arthur. Não, imagina, tá ótimo. Vou fazer uma última pergunta, porque daqui a pouco os professores precisam para o fórum das licenciaturas, né? Porque aqui o negócio começou às 8 da manhã e vai até às 9 da noite, né? É uma doideira. Como aqui também. Exato. Aí já é 9 horas da noite, né? Aqui já são 10h30 da noite. Meu Deus do céu, desculpa. Não, mas eu trabalho no horário, em parte, no horário brasileiro. Então, eu saí de um treinamento na SPM, tenho uma outra orientação agora, então estamos aí. Minha última pergunta é em relação a como é que está essa relação na Espanha do uso de direito de imagens na sala de aula, ou seja, professores estão dando aula, até mesmo virtual, que às vezes tira um trecho de música, usa uma foto que pegou da internet, uma foto do jornal, né? Começou-se uma discussão nessa universidade aqui, né?
não pode, em hipótese alguma, usar música e tudo mais. Quando eu olhei no YouTube, eu vi que podia. Que para usos educacionais é possível utilizar, os chamam de fair use, né? São direitos. Aí depende. No modelo assíncrono, tá, de ensino à distância, a UOC, por exemplo, tem que pagar direitos de uso e de imagem, etc, etc. Sempre e quando esse material está incorporado dentro do campus virtual. Sim. Não na sala de aula. Na sala de aula virtual. Quando esse material vai para dentro da sala de aula virtual ou do campus virtual, há necessidade de ter contrato, ter, enfim, direitos de uso, etc. Tá? Exceto no caso de materiais de uso livre. Tá? Conteúdos que não incidam direitos de autor, direitos intelectuais. Porque o próprio campus virtual da UOC ou dessas universidades são objetos de propriedade intelectual. Outra coisa são links externos. Então, se você, dentro de um espaço de ensino e aprendizagem, está utilizando assíncrono, no modelo da UOC, no modelo esse de ensino à distância não sincrônico, assíncrônico. Se você está jogando para links externos, não tem problema nenhum. Isso serve para músicas de YouTube, isso serve para artigos de revista, etc, etc. Claro, se você joga para um link que é um drive com livros escaneados, não. Né? Mas se você está jogando para um link numa música no Spotify, ou num, sei lá, onde quer que seja, no YouTube, ou um filme, no Filme, enfim, na plataforma que for, não há problema. Dentro do espaço sincrônico de ensino e aprendizagem, claro, aí a gente precisa ter a clareza da gravação. Se essa gravação ela é feita para efeitos internos, e se esse material ele vai ser utilizado dentro de uma aula interna, como seria utilizado numa aula presencial, não há nenhum problema, não há nenhuma questão jurídica sobre a utilização de material, enfim, da mesma forma que no modelo assíncrono. Agora, o que a gente tem que ter clareza é que grande parte das ações que a gente fazia no passado na universidade, por exemplo, a pasta do Xerox, toda universidade teve ou tem. Claro. Em algum momento teve isso, que na verdade é um espaço de contravenção, né, como o jogo do bicho. Né? O sujeito está ali e está... contravenção. Exatamente, tudo certinho, dá nota fiscal, faço aqui um xeroco e tal, direito do autor, dane-se, né? Mas, de alguma maneira, isso, hoje em dia, eu acho que é inconcebível dentro de muitas universidades a manutenção desses espaços, até pela questão da proteção dos direitos de autor, etc. Claro, a gente pode fazer uma defesa muito, muito apaixonada do conhecimento livre, aberto, etc. Mas nem todos os autores dos livros que a gente utiliza têm essa mesma visão e a gente tem que respeitar essa diversidade até por uma questão empática. Né? Então, utilizar isso em sala de aula, então, um livro escaneado tem esse problema que tinha na universidade presencial, vai ter no virtual. Agora, você passar um filme, você reproduzir uma música, você utilizar uma peça de teatro, de alguma maneira isso já era feito, sempre citando, etc., e não representava quebra de direito de autor, porque era para fins educativos dentro de um espaço de ensino aprendizado. Então esse debate ele não preocupa. O que preocupa sim é o material de leitura. Mas isso já é de antes. Beleza, Luiz, muitíssimo obrigado mesmo por as contribuições. Também agradeço. As professoras que estão aqui, né, que emendaram, iam tomar um café e emendaram aí cursos junto com a Semana do Fórum, né? E aí, o último espaço, você fala do site, do seu projeto de educação, do Ética de Bolso, das ciências sociais, enfim, só para mostrar aí, para o pessoal continuar seguindo os trabalhos, e até ler alguns artigos novos sobre essa questão. Aí, eticadebolso.com.br. Maravilha. Ainda essa questão do Reconnect a gente deve colocar até sexta-feira. Perfeito.
Tem página no Facebook também, tá tudo na rede aí. É que eu não tenho mais Facebook desde que eu entrei aqui, desde 2016. Né? Eu criei porque o Mackenzie me obrigou a criar um Facebook. Eu decidi o doutorado, um mês depois. Bom, mas aí no site... Maravilha, valeu. Mas se quiser passar o Facebook, pode passar o Facebook, que depois eu... facebook.com/ética de bolso. Facinho. Assim. Maravilha, Luiz. Muito obrigado mesmo, de coração. Manda um beijo para a Maria, para as crianças. E para Eu que agradeço. Né? E... É um prazer. Tem algum colega aí na UOC com você, não? Não. Nessa hora já aqui apenas me acompanha a minha própria solidão. Maravilha, meu querido. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. E desculpe aí ter me estendido demais. Falo demais. Imagina. Estou à disposição. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.